Paz do Senhor, como você está? Hoje é dia 21 de setembro, um dia maravilhoso para a glória de Deus. O Senhor nos reservou este dia de vida, é um presente de Deus. Vivemos para o louvor da sua glória. Nesta oração, nós estaremos apresentando cada pedido ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar pela sua vida e creia, Deus entrará com providência, com o renovo, com a graça, com a fortaleza. Mas antes, eu tenho uma preciosa palavra para o seu coração. Portanto, já deixe o seu like e compartilhe este vídeo com muitas outras pessoas. Com certeza, elas serão poderosamente edificadas. Assim nos diz o texto sagrado, que se encontra em Mateus, no capítulo 21, dos versículos 23 ao versículo de número 32. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Nós vemos a importância que o Senhor Jesus sempre conferiu ao ensino. Aquele que é o Verbo estava entre nós, e Jesus sempre amou o ensino. Deus valoriza a sua palavra. Deus quer que nós venhamos a aprender sempre. Deus quer que nós tenhamos um coração de discípulo. É da nossa responsabilidade mantermos um coração sedento por mais de Deus, por aprender mais de Deus. Não é da vontade de Deus que fiquemos em águas rasas. É da vontade de Deus que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendamos, nos fala a palavra de Deus, e prossigamos em aprender do Senhor. Louvamos a Deus na atual dispensação, pelo Espírito Santo. Ele nos ensina em todo o tempo. O Senhor Jesus Cristo, Ele não nos deixou órfãos. Que possamos aprender em todo o tempo
a palavra preciosa do Senhor, mas vemos que ele estava já ensinando, e aqueles que tinham um coração sedento pela palavra de Deus estavam e buscavam estar com Jesus. Acima até dos milagres, eles se alimentavam da palavra de Deus e eram renovados. Pedro disse certa vez: para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. De fato, a diferença entre Jesus e todos os escribas, fariseus, os mestres da lei da época que eram para ser guias, não tinham autoridade, mas o Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno, ensinava como quem tinha autoridade. Chega a ser uma ironia estes anciãos do povo e os príncipes dos sacerdotes perguntarem ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, com que autoridade ele fazia aquilo. Ora, o que ele estava fazendo? Fala-nos o versículo 23 que ele estava ensinando. Então nós entendemos que eles estavam perguntando assim: com que autoridade o Senhor ensina? Quem te deu tal autoridade para você estar aí ensinando a lei? Aquele que é a palavra tem todo o conhecimento. E os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, eles tinham o dever de reconhecer na pessoa do Senhor Jesus Cristo o Messias. Mas pela dureza dos corações destes homens, eles não tiveram discernimento para entender que o Deus Todo-Poderoso os estava visitando na pessoa santíssima do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a palavra de Deus fala de tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amados, que jamais tenhamos um coração endurecido e mau, como dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Homens extremamente religiosos, mas que se encontravam completamente distantes de Deus. Homens que guardavam as tradições. Aos olhos humanos, eram homens acima de qualquer suspeitas, impolutos, referências para o povo, porém completamente distantes do Deus Todo-Poderoso pela dureza dos seus próprios corações. E a palavra de Deus, ela nos fala a nós: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem está em pé, vede, não caia. O endurecimento do coração, ele não é no estalar de dedo. É algo que vem gradual. E nós precisamos atentar, porque nada vale mais que um coração sedento pela pessoa do Deus eterno, vivo e santo. Nada vale mais do que um coração que se derrama na presença do eterno em amor, em adoração. Nada vale mais reconhecimentos humanos, nada, do que termos vida com Deus, vida de oração, uma vida no altar do Senhor, aonde Ele nos conhece. Meus amados irmãos, do que adianta ter tantas, entre aspas, conquistas? Do que nos adianta termos tantos holofotes? Do que nos adianta termos tantos elogios? Do que nos adianta termos tantos likes? Do que nos adianta termos tantos abraços, tapinha nas costas, mas termos o nosso coração completamente distante do Senhor, ou entrarmos num processo gradual e lento de esfriamento na sua presença? Nós precisamos vigiar em oração. A palavra de Deus nos fala que os dias são maus. Nós vemos pessoas que outrora
estavam cheias do Espírito Santo, mas que hoje vivem uma religiosidade morta e isso não lhes está acrescentando nada. Do mais que nós temos que guardar é a nossa comunhão, nosso devocional com o Senhor. Que aqui eu quero trazer uma pergunta: como está o seu devocional com Deus? Você está caminhando de branco na presença do Eterno? Você tem sentido a presença de Deus como você sentia outrora? Ou possivelmente você já entrou num estado de insensibilidade espiritual? Como está a sua alma diante do Eterno? Você tem chorado de amor na presença do Senhor? Você tem sentido este mover glorioso do Espírito Santo em sua vida? Você tem sido constantemente renovada na presença do Eterno? Oh, meus irmãos, não abra mão desta vida gloriosa com Deus em nenhum momento. É a sua riqueza. A palavra de Deus, ela nos fala: guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Jesus Cristo tinha toda a autoridade e ele poderia responder diretamente a eles: quem me deu esta autoridade foi o Pai. Quem te chamou foi o Pai. Quem te resgatou foi o Deus Todo-Poderoso. E aquilo que Ele tem confiado em suas mãos, faça com zelo, para a honra e para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Não busque reconhecimentos humanos. Não busque aplausos, elogios. Muitos dos servos de Deus na história da igreja sofreram, trabalharam muitas vezes sozinhos, sem muitas vezes apoio, sem muitas vezes tantas pessoas que estiveram, os maiores homens e mulheres de Deus, eles foram solitários, mas foram homens e mulheres de Deus que caminharam de branco na presença do Senhor, e o Eterno não os desamparou em nenhum momento. Homens que foram rejeitados pelo mundo, homens que foram abolidos do coração daqueles que detinham a sociedade de outrora, mas eles tinham por importância a presença e a vontade do Deus Todo-Glorioso. Jesus Cristo não se importava com aplausos humanos. Ele conhecia a sua missão. Jesus Cristo não se importava com a aceitação de ninguém. Ele amava a todos, porém, ele priorizava a vontade do Pai. Priorize a vontade do Pai. Possivelmente você será rejeitado, possivelmente você será colocado de lado, colocada de lado, mas não importa. No centro da vontade de Deus estará a tua vida e o Senhor Jesus Cristo será em todo tempo a tua retaguarda. Jesus não tinha dúvida alguma de quem ele era. Ele não tinha dúvida alguma da sua missão. A pergunta destes homens não colocou dúvida nenhuma no coração do Mestre. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha, eu quero te dizer, não tenha dúvida daquilo pelo qual o Senhor te chamou e diante daquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Não permita que as circunstâncias roubem as suas convicções na tua chamada e naquilo pelo qual o Senhor reservou para você. Eles quiseram colocar o Senhor contra a parede, mas na verdade, na sabedoria de Deus, foi o Senhor quem os colocou contra a parede. E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso, ou seja, com que autoridade eu ensino. Eles estavam questionando da autoridade do Senhor Jesus. O batismo de João, perguntou Jesus a eles. De onde era? Do céu
ou dos homens? Ou seja, do céu vem toda a autoridade delegada por Deus. Do céu, autoridade espiritual ou dos homens. De fato, Jesus estava colocando com essa pergunta a autoridade deles em xeque. E eles pensavam entre si dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Vemos aqui que, respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E aqui eu quero dizer uma coisa: pelas tuas palavras você será justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Por esta palavra eles foram condenados. Porque se eles não sabem, é porque não têm autoridade. Porque se eles tivessem a autoridade delegada por Deus, eles teriam o discernimento de saber que o batismo de João vinha do céu. Jesus provou no mundo espiritual e a eles que autoridades que eles tinham eram dos homens, por não saberem e por não terem discernimento espiritual. Em outras palavras, se vocês não sabem, não têm autoridade, eu não preciso dizer para vocês da onde vem a minha autoridade. É por isso que eles tinham tanta insegurança e tanta inveja contra Jesus, porque eles não tinham autoridade vinda do Senhor. Porém, o Senhor Jesus, ele era seguro, porque ele tinha certeza da unção do Espírito Santo na sua vida. Quem tem a unção do Espírito Santo em sua vida e tem a convicção da sua chamada, não teme. Quem quer que seja, ele continua servindo a Deus com resiliência, com segurança, com zelo e amor. Podem vir pedradas, podem vir lutas, podem vir adversidades. Venha o que vier contra a vida do homem de Deus cheio do Espírito Santo, contra a vida da mulher cheio do Espírito Santo. Ela é segura, ele é cheio do Espírito Santo, ele continua convicto na sua caminhada, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. E aqui o Senhor Jesus estava prestes a enquadrá-los numa palavra, numa parábola que a eles ele traria. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. O arrependimento é o ponto de partida para uma vida de êxito e conquistas no mundo espiritual. Jamais haverá conquistas sem um coração contrito na presença do Senhor, porque quem irá usá-lo é o Deus Todo-Poderoso. Muitos publicanos e meretrizes, ao ouvir a palavra nos lábios do Senhor e por intermédio de João Batista, se arrependeram dos seus pecados e foram restaurados. Da mesma forma hoje, da mesma forma aconteceu conosco. Você não era um publicano, você não era uma meretriz, mas estávamos mortos em nossos pecados e delitos. O Senhor nos amou, nos buscou, nos resgatou. Nós nos arrependemos ao ouvir o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Senhor nos lavou com seu sangue, nos concedeu um novo coração e hoje estamos na presença dele para o servirmos, para trabalharmos em amor, em gratidão. O trabalho é uma honra. Saiba que aquilo que Deus confiou
Saiba que aquilo para qual o Senhor te chamou é uma honra. A palavra de Deus, acima de tudo, reserva para os seus filhos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Somos chamados para sermos testemunhas deste Pai, deste Deus maravilhoso. Por intermédio do sangue derramado na cruz do Calvário, o Senhor nos recebeu como filhos de adoção. Somos filhos deste Deus maravilhoso, mas há uma obra a ser feita, e há uma peleja no mundo espiritual a ser vencida a cada dia. Conforme um glorioso hino da harpa que diz assim: minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Consagração. Existimos para o louvor da sua glória. Eu tenho certeza que muitos dos publicanos que se arrependeram, que receberam do Senhor uma nova vida, muitas aquelas meretrizes que se arrependeram, que receberam uma nova vida, tinham o seu coração inundado de gratidão, porque Deus os recebeu. Eles tinham tudo, os homens, a sociedade, esses mesmos líderes religiosos da época, que eram para abraçar essa gente, para falar a palavra para eles, que era para ampará-los, que era para ganhar uma alma para o reino de Deus, eram aqueles que discriminavam-os indistintamente. E o Senhor nos reserva hoje para que venhamos a buscar as ovelhas perdidas, para que venhamos a amar as pessoas que estão encarceradas, despedaçadas, aqueles que estão aprisionados nos vícios, pessoas enfermas em leitos de hospital. O diabo tem aprisionado pessoas no pecado e centenas de milhares de pessoas têm descido à sepultura, muitas vezes sem ouvir uma palavra, receber uma oração. Se levante hoje, homem de Deus, e vai trabalhar na minha vinha, te diz o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Vemos na palavra do Pai que ele disse assim: vai hoje trabalhar na minha vinha. Vemos um mandamento do Senhor. Temos que obedecer à palavra do Senhor. Prosperidade é obediência. Não, pastor Fábio, quando eu colocar minhas dívidas em dia, eu vou trabalhar. Não, pastor, quando eu tratar da minha vesícula, aí eu vou trabalhar na obra do Senhor. Não, quando eu regularizar a minha escala, aí eu vou trabalhar na obra do Senhor. Não, quando eu regularizar meu casamento. Não, quando sempre terá uma coisa. A palavra de Deus, ela fala: hoje. Vai trabalhar hoje na minha vinha. A obra é do Senhor. A vinha é do Senhor. Somos mordomos, somos servos, somos ministros. Entendemos com esta palavra que não é da nossa forma, não é como nós pensamos, não é da nossa maneira, não é mediante a nossa estratégia. A estratégia, a maneira correta é descrita na Bíblia Sagrada. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Seja feita, Senhor, a tua vontade naquilo pelo qual o Senhor me chamou, e que o teu nome seja glorificado, porque eu não sou o Senhor, eu não mando, eu não determino. Quem determina é o Senhor. Seja feita a tua vontade da forma como o Senhor idealizou, e que o teu nome seja glorificado. Como temos atendido ao mandado do Pai? Sirva-o com amor,
alegria, dedicação, zelo e resignação. O pai tem urgência. Ele se dirigiu ao primeiro filho e disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O fato do pai destacar de forma tão carinhosa a filiação deste filho: filho, eu tenho amor por você, eu espero algo de você, eu tenho dado tudo a você, meu filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Essa expressão, ela descreve amor da parte do pai. De fato, o pai ama os seus filhos. Ele disse: não quero. Houve uma sinceridade aqui? Podemos até entender que sim, mas houve também uma rebeldia. O espírito de rebeldia, ele é completamente devastador. Nós devemos nos examinar a nós mesmos, porque muitas vezes a rebeldia, ela se esconde por trás de muitas justificativas e sempre pensamos que estamos certos. Mas à luz da palavra de Deus, nós podemos identificar toda a rebeldia em nosso coração. Vá para a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ela vai expor tudo aquilo mediante a ação direta do Espírito Santo que não está em concordância com o coração do Pai. Se há rebeldia, a palavra de Deus, mediante a unção do Espírito Santo, vai mostrar para você se há, ou se há mágoa, ou se há alguma coisa aí dentro, porque muitas vezes o coração é tão endurecido e o homem não identifica. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então nós devemos descer à casa do oleiro, nós devemos buscar na palavra do Senhor e também orar: Senhor, o que está errado em mim? Senhor, o que em mim não está de acordo com o teu querer? Senhor, o que tem entristecido o teu coração? Senhor, meu Pai, o que eu tenho feito hoje que tem me distanciado de ti? Meu Pai, o que eu tenho feito hoje que tem apagado a chama do Espírito Santo em minha vida? Senhor, eu não quero isso. Se há rebeldia, se há mágoa, se há ira, se há peleja, Senhor, tudo aquilo que não é proveniente da unção do teu Espírito e do fruto do teu Espírito em mim, Senhor, tira de mim, Pai, porque eu quero trabalhar hoje na tua vinha, porque eu quero agir em obediência, Senhor. Haja em obediência. Eu nunca vi um discípulo, um servo de Deus, uma filha do Eterno, um obreiro, um ministro da casa de Deus, que age em obediência incondicional à palavra de Deus, perder ou estar numa situação desfavorável. No âmbito espiritual, Deus pelejará e sempre tem pelejado por aqueles que são e que têm um coração maleável e sensível à voz do Espírito Santo em obediência. A princípio ele falou não, rebeldia, mas depois, arrependendo-se, foi. E eu quero crer que o trabalho de todo aquele que se arrepende e obedece é um trabalho frutífero. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Você vê que o Pai não faz distinção e não faz acepção de pessoas. De igual modo, respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Nós tomamos esta palavra para nós. Muitas vezes já dissemos: não, pastor, pode contar comigo, e não vamos. Não, missionária, pode contar comigo, estaremos lá na oração, e não vamos. Muitas vezes dissemos: não, líder, pode contar conosco, não, estaremos lá no evangelismo, e não vamos. Precisamos honrar aquilo que nós dissemos, é sim, sim e não, não, mas um coração preparado para obedecer em todo tempo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares
com o Senhor, o teu Deus. Precisamos ter um coração imerso em obediência, valorizando o caráter, valorizando aquilo que colocamos diante de Deus, porque por tuas palavras serás justificado, e de toda palavra ociosa daremos conta no dia do juízo. Nós temos que, em nome de Jesus Cristo, mudar a nossa mente, transformando-se pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É tempo de mudança. Jesus Cristo está voltando. Que o Senhor nos conceda um novo coração na sua presença, para que naquele glorioso dia possamos subir aos ares, ao soar da trombeta, naquele glorioso dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Oh, glória ao nome eterno do Senhor, e ali estaremos para sempre na presença do Senhor. Eu vou, Senhor, e não foi. Até houve ali, ele quis agradar com as palavras, Senhor, não vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Esta pergunta foi direcionada àqueles, as autoridades da lei, foi direcionado aos príncipes dos sacerdotes, aos anciãos do povo, conhecedores da lei. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque o Senhor os enquadrou ali em sua gloriosa palavra. Para muitos, apenas uma palavra, apenas uma historinha inventada, mas no mundo espiritual, palavra de Deus. Pela resposta deles, eles foram condenados, porque não creram e não se arrependeram. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram para se arrepender. Só se arrepende quem crê. Vós, porém, o Senhor Jesus disse a eles, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Nem diante do Rei da Glória eles tiveram um coração sensível, sendo autoridade entre o povo, para crer e para entender a visitação de Deus e o cumprimento dos profetas e da palavra de Deus entre eles. Amados e queridos irmãos, um coração sensível à voz do Espírito Santo faz toda a diferença. O Senhor Jesus Cristo, em todo o tempo, concedeu oportunidades e chances. Ele ensinava para que as pessoas viessem ao arrependimento. Estes homens tiveram a oportunidade, e possivelmente até depois da morte de Cristo, que eles mesmos sentenciaram e gritaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Deus buscou, por intermédio da igreja, na unção do Espírito Santo, muitos deles para que se arrependessem. Que possamos nos arrepender em todo o tempo, ter um coração que prioriza o reino dos céus na presença do Deus Todo-Poderoso. Aprendemos nesta palavra, nesta parábola, a importância de termos um viver na presença do Pai. Aprendemos nesta palavra a importância de termos vida com Deus e estarmos prostrados na presença do Senhor. Eles disseram às autoridades, os principais sacerdotes, as autoridades do povo, os mestres da lei, eles disseram: é do nosso jeito, é conforme nós queremos. E nós aprendemos que não é do nosso jeito, não é como nós queremos, mas que a vontade de Deus é perfeita para as nossas vidas. Ei, eu quero dizer para você, confia no Senhor.
A vontade de Deus é perfeita na sua vida. Ele te ama, Ele nos chama ao arrependimento todos os dias para que possamos estar na sua presença. Jesus Cristo valoriza o seu tempo, a sua dedicação, o seu coração. Ele quer a sua presença com Ele em todo o tempo. Que a bênção do Senhor seja multiplicada sobre a vossa vida e que possamos ter um coração obediente à palavra do nosso amado e glorioso Pai. Oremos. Senhor amado, glorioso Deus, eterno, santo, justo, fiel, verdadeiro, imensurável, Tu és digno de glória, Tu és digno de majestade, Tu és digno de toda adoração e fortaleza. Senhor Deus, vimos na Sua palavra a importância de nós estarmos na Tua presença. Vimos, Senhor Deus, a importância de nós falarmos com retidão, sim, sim, não, não, a verdade como ela é, Senhor. Vimos, Senhor, a importância de nós estarmos na Tua presença sempre aprendendo a Sua palavra. Ó Deus, conceda-nos um coração sensível à voz do Espírito Santo. Conceda-nos, Deus querido, um coração, Senhor, obediente à Tua palavra. E que não haja em nós um coração endurecido, Senhor, como houve, Senhor, nestes sacerdotes, dos príncipes, sacerdotes e anciãos do povo, Deus. Por fora eles eram maravilhosos, religiosos, Senhor, inculpáveis, Senhor, mas por dentro um coração endurecido. Ó Papai querido, Deus verdadeiro, conceda-nos um coração, Senhor, sensível à voz do Teu Espírito, que se rende a Ti em todo o tempo, Senhor. A aparência não vale, mas o que vale é um coração entregue a Ti, Senhor. Faça a Tua vontade em nossas vidas. É o que nós aprendemos e é o que nós clamamos neste momento. Senhor, que possamos ser um filho que quando o Senhor vier, nenhum nem outro, mas o arrependimento vale e cabe em todo momento. Mas que possamos, Senhor, sermos filhos que aonde o Senhor chegar e falar: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, Senhor, que nós possamos responder: sim, Senhor, eis-me aqui, estou indo. E ir, Pai. E ir, Senhor. Oh glória, que possamos ser, Senhor, esta qualidade de amantes da Tua palavra, Senhor, dedicados, Senhor, porque se vamos e obedecemos é por amor e gratidão por um Deus que nos concede a vida. Estamos vivos hoje mediante o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua graça, e é por isso que, Senhor, desejamos obedecer. Nós Te amamos, nós Te glorificamos. Pai eterno, Deus glorioso, fortalece a alma de cada um dos Teus filhos que oram comigo neste momento, renovando e fortalecendo sempre, Pai, e assim, glorioso, eterno, justo, santo e imensurável, nós Te bendizemos e Te glorificamos. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse desta palavra, em nome de Jesus Cristo. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com muitas outras pessoas. Elas serão poderosamente edificadas. E se porventura você ainda não é inscrita aqui no canal, inscreva-se no canal. Ative também o sino das notificações para que você não venha perder nenhuma oração. E não se esqueça, deixe o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Eu estarei apresentando nome a nome, eu estarei apresentando o seu pedido de oração. E que Deus em Cristo multiplique sobre a sua vida as suas ricas, gloriosas e preciosas bênçãos, em nome de Jesus.